Nós vamos partir aqui hoje então de Mateus no capítulo 10, a partir do versículo 5. O frio está gostoso, parece até que a gente está em outro país. Capítulo 10, versículo 5. Na verdade, nós temos aqui do 1 ao 4 chamado de comissão de uma comunidade alternativa, né? Que foi o chamamento daqueles 12 discípulos. Agora nós temos aqui 4 aspectos da missão, do capítulo 5 ao 15. Eu vou ler do 5 ao 15 e vamos destrinchar do 5 ao 15. Se tivermos tempo de avançar, a gente avança. Tudo bem? Diz o seguinte, capítulo 10, versículo 5 de Mateus, diz: A estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ides antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de alparcas, nem de bordão, porque digno é o trabalhador de seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela é digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e de Gomorra do que para aquela cidade. E eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu disse que ia ler até o 15, né? Já estou no 16. Vamos até o 15 mesmo. Já parei aqui no 16, se der a gente escolhe. Beleza, vamos lá então. Nós temos aqui agora, gente, Jesus enviando esses 12 discípulos para essa missão, uma missão tal como a dele mesmo, né? O que é interessante é a gente remontar tudo aquilo que a gente estudou até esse capítulo, porque nós estamos vendo uma trajetória daquilo que o Senhor Jesus fizera, entendeu? Até o capítulo 10. Agora ele envia os caras para que possa levar adiante aquilo mesmo que ele propusera através dos seus feitos, dos seus ensinamentos e de todo o direcionamento que ele dera aos discípulos e àquela turma que estava seguindo a ele. Então aqui nós temos uma reformulação da autoridade de Jesus e a estrutura dentro de uma estrutura comunitária que são esses 12. Ele está reformulando uma estrutura comunitária que são os 12, para levar adiante tudo aquilo que ele estava apresentando como comportamento, como conduta de vida, como reação aos outros seres humanos e como direcionamento para todos aqueles irmãos e amigos israelitas e entre os outros que viviam ali dentro daquela condição, naquele país de vassalo do povo romano. Então essa extensão de sua missão é estendida a eles. Enviou, no capítulo 5, ele envia os caras. Isso aí passa com uma tarefa missionária que ele atribui, digamos assim, aos discípulos. Ele fala sobre, digamos assim, a arena do 5b e o 6 diz assim: Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades samaritanas,
mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, o lugar aonde eles deveriam ir, entendeu? As tarefas, está no 7:8, é indo, pregar e dizendo, é chegar no reino dos céus, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar os demônios, de graça recebeis, de graça dai. Então essas eram as tarefas. O suporte material deles está no próprio 8 mesmo. O suporte material deles é o 8b até o 10. De graça recebeis, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos. Quem é para sair dessa missão de levar o Evangelho não é para se prover de ouro, não é para se prover, é o seguinte, é pegar o que tem para levar esbanjando, e também não pegar de quem ele leva o Evangelho, entendeu? Eu estou ensinando o Evangelho para vocês, eu não quero nada de vocês. Você sabe por quê? Eu quero andar de acordo com a Bíblia. Se eu começar a falar, não, aí, velho, que é isso? Vai tal, sabe por quê? O gás, a gasolina, e não sei o que lá, e a conta de luz, e o remédio, o leitinho das crianças, e tal. Aí começa com essa causada, aí é o seguinte, aí já sai de toda essa estruturação. Eu quero virar para vocês agora e fazer a seguinte pergunta: vocês estão entendendo que isso está muito claro aí, velho? Está entendendo? Que não é para pegar dinheiro de ninguém? É para levar o Evangelho. E está claro, de graça receber, de graça dai. Não tem nada aí obscuro, ou difícil de se entender, ou que precise de alguma exegese, ou uma hermenêutica bem aplicada para poder entender que de graça é de graça, né? Olha só, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas. Sabe por que duas túnicas, André? Porque duas túnicas era luxo. O cara tem duas roupas, passa o Joaquim, ele meteu o outro dela. É o bamba. Ele pode, entendeu? Nem de alparcas, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ele está dizendo, digno é o trabalhador do seu alimento. Não precisa ficar tomando nada de ninguém, nem de caô, com comportamento de um mercenário, porque é para se confiar em Deus, que o próprio Deus vai dar o sustento ao cara, entendeu? Então, velho, aqui ele fala do impacto. O impacto, vamos lá para a gente falar do impacto, que eu falei de 4 aspectos dessa missão, certo? Então agora vamos aqui, o impacto do 11 ao 15. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela é digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis, e ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então aqui estão os 4 aspectos. Eu acho que dá para a gente entender bem, digamos assim, esses aspectos. Não dá para a gente pegar legal isso aí, gente? Não dá? Porque nós temos aqui primeiro a arena, depois as tarefas, depois o suporte material, depois o impacto. É legal a gente se secar assim, porque a gente começa a compreender cada partezinha ali dentro do seu contexto, o seu significado, entendeu? Porque a arena não ide pelo caminho, nem aos gentios, mas vai as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Tarefa: expulsai, curai, limpai, ressuscitai. Entendeu? Suporte material, de graça dele, de graça dá. Não fica com luxo, nem fica se apresentando. Seja discreto, meu filho. E o impacto? Quem receber, recebe. Quem não receber, não recebe. E no dia do juízo, deixa comigo. A gente tem nem direito de julgar, tá vendo? Tu vai lá e fala, o cara é mó muquirana, não recebeu, não sai esculachando ninguém. Ele diz assim, sacode o pé e vai embora. Sacode o pó e vai embora. Não é para tu ficar esculachando ninguém. Não me receber, é o sonho de Deus. Posso te dar um papo, velho? Na moral? Hein, Júlio? Olha pra cá. O problema é seu que você é homem de Deus, entendeu? É isso mesmo.
Pô, sou homem de Deus, tem que me receber. O problema é teu, cara. Quem mandou você escolher ser homem de Deus? O problema é teu. Entendeu? Porque a gente quer ficar misturando as coisas. Não, porque eu sou homem de Deus, tinha que me receber, tinha que me honrar. Tem que ter nada. O problema é teu, cara. Você escolheu ser homem de Deus. Você tem que entender que esse problema é seu. Essa escolha é tua e ninguém tem nada com isso. Entendeu? Eu escolhi ser seguidor do Evangelho. O problema é meu. Fui lá pregar, o cara não recebeu, cara, não posso esculachar o cara recebe se ele quiser. A gente tem que entender o direito do sujeito, entendeu? É direito dele. Porque no caso ele não precisa provar que é homem de Deus. Ele tem que fazer, passar a palavra. Ele vai passar a palavra, nem provar nada, Júlio, e nem o seguinte, e sair depois reclamando de você, dele, ou seja lá mais quem for. Fui lá na casa do cara, fui pregar o Evangelho, como é que o cara me tratou? O problema é teu, se não pregar o Evangelho, cara, não pregasse. Se queria ser bem tratado, não fosse lá pregar. Não queria receber isso, não aparecesse lá, ué. O problema é teu, que tu é pregador. O problema é teu, que tu está levando o Evangelho. Quem mandou tu escolher isso? Contigo mesmo, meu irmão. Assume a tua bola, tu não escolheu, assume a tua bola, ué. Eu tenho de falar, eu sou homem de Deus mesmo. Ele não quer bater no peito, que para, eu sou homem de Deus. Porra, meu irmão. Ei, para de caô, amigo. Você fez a tua escolha? A escolha é tua, cara, a escolha é individual. Eu não posso esculachar ninguém porque não quis ouvir a minha pregação, porque não quis ouvir minha história de evangelho que eu tenho para contar, a minha paz. Não, o cara não quer ouvir, cara, tem que ser amigo desse cara do mesmo jeito. O cara vai chegar para o sabe, vai, dá um tempo com essa parada aí. Demorou, vai, tá tranquilo. Qual o som de Deus, o cara vai. E daí? E daí, se haverá algum juízo, aqui não está escrito que sou eu que devo apresentar o juízo. Ele diz no dia do juízo. A mim compete algum juízo? Ué, como é que a gente quer ficar aplicando juízo para os outros, né? Entendeu? Então, vamos assim no sapatinho. Primeiro, a arena da missão. 2 comandos negativos: não vades, não entres. Não é isso que a gente tem aí? Ó, não ireis ao gentio, não entrareis em casa de samaritano. 2 negativas, não é? Não vades e não entres. Estabelece que sua missão não é entre pagãos ou samaritanos. Uma ordem positiva: ide antes. Essa aqui é positiva: ide antes. Ela é muito enfática por sua posição final e conteúdo contrastante. Os envia para as ovelhas perdidas da casa de Israel, como um paralelo para pagãos e samaritanos. E as ovelhas perdidas não são um grupo dentro de Israel, mas são todo o Israel. Todo Israel está perdido. Nota-se todo o nosso discurso até o capítulo 9 que nós tivemos. Israel está perdido como ovelha sem pastor. Não foi isso que Jesus disse? Entendeu? Então vai aos israelitas, vai ao teu povo, vai lá, busca a turma da tua estirpe. Então o Israel desgovernado e abusado por falsos pastores, mas para quem Deus promete um governo vivificador. No capítulo 9, verso 36, Ezequiel 34, como ovelhas perdidas, 34:4 ao 16, o 34:30 ao 31, Israel, porque nenhum pagão e samaritano. Por que nenhum pagão e samaritano? Esse enfoque imita geralmente a missão de Jesus. A missão de Jesus no capítulo 2, no verso 6, no 4:12, no 9:38. Mas ele manteve contato com alguns pagãos. Capítulo 8, no verso 5, o centurião, lembra? Meu servo está ruim em casa. Capítulo 28 de Mateus, verso 34. Capítulo 15, 21 ao 28. O 10, 5 ao 15. Nós vamos ver aqui todo esse aspecto, mas nós temos também o seguinte: Jesus, ele chama os seus discípulos de sal da terra e luz do mundo, certo? No capítulo 5, verso 13 e 16. Estas imagens antecipam a missão universal, mas primeiro ele começou em casa, para consertar a casa, entendeu? Mas essa imagem do sal da terra e luz do mundo não é Israel. Se fosse Israel, seria sal de Israel, luz.
Porque nós temos depois lá no capítulo 16 de Marcos, lá no final do capítulo 28, ide e fazer discípulos por todas as nações, pregando e ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que é que nós temos aqui nesse discurso do capítulo 10? Que esse movimento, essa pregação, essa missão entre os israelitas era uma missão temporária, que isso iria tomar corpo, iria crescer, era uma espécie de um início, como se fosse um estágio, um aprendizado, para que se pudesse propagar com mais veemência e eficácia e encorajamento dentro daquilo que eles iriam agora estar trabalhando e aprendendo e acumulando para si experiências, galgando passo a passo, de uma forma paulatina, a coisa iria crescer, criar a sua proporção devida e expandir a voz do Evangelho de fato. Então aqui não é proibição definitiva, não, porque logo nós vimos o seguinte, ide por todo mundo, mas aqui é o seguinte, é uma orientação para quem ainda não tem grandes experiências. Pensa comigo, olha só, agora vocês é o seguinte, vai para a Europa, vai para a Ásia, vai por todo o Oriente, pode rodar para tudo enquanto é lado, atravessa as Américas, meu irmão, dá teu jeito. Não podia, tinha que ir no sapatinho devagarzinho, entendeu? A coisa era assim. Então, esse foco temporário, como nós falamos, visto que Israel tem uma prioridade na história da salvação, dos propósitos de Deus, depois da ressurreição, a missão dos discípulos se estenderia aos pagãos e entre outros mais. No capítulo 10 nós temos logo de cara 10, 18, 28, 16, 20, e nós vamos ver em Atos dos Apóstolos e entre outros o próprio capítulo 10 de Atos, Cornélio, centurião também. Então agora vamos do 7 ao 8. Segundo as tarefas da missão, os discípulos devem proclamar como Jesus faz. Lá no capítulo 4, 17 a 23, no 9 a 35, sua mensagem é a mesma que a de Jesus. Capítulo 4, 17, André, lê aí, capítulo 4, 17. É a mesma de Jesus e a de João. O império dos céus está próximo, João falando, 3:2, né? 4:17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, dos céus. O império dos céus está próximo. Esta reivindicação da lealdade humana desafia todos os outros reinados, incluindo o poder imperial romano e o controle dessa elite religiosa. Se ele está apresentando o reino dos céus, ele está confrontando tudo isso. É um desafio, entende? Anuncia que o império de Deus se encontra em Jesus. No capítulo 4, 17, aí que o André acabou de ler, até o 9, 36, e os capítulos que nós lemos, mostra que o reinado de Deus é vivificador e não causador de morte. Ele é comprometido com a justiça. Ele é a favor, não com a exploração. Os caras vinham construindo o império com a exploração. Jesus não é a favor sem exploração, sem me dar prata, sem me dar ouro, sem tomar imposto. Eu não sou contra aqui que se pague imposto, mas de uma forma abusiva como os caras faziam, de maneira nenhuma. Entende? Jesus não explorava, não era com a exploração e a dominação que ele atuava, entendeu? E os caras exploravam e dominavam, sabe quem? O pobre, e eu posso até dizer o indigente. Era um esculacho total, entendeu? Que os caras estavam fazendo. Salmo 72 fala sobre essas coisas. Então, essas 4 tarefas expressas como imperativo imita as ações de Jesus, demonstra o reinado vivificador de Deus e antecipa a plenitude que o império de Deus estabelece. A plenitude que o império de Deus estabelece é que curar os enfermos, não é? Curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar os demônios. São 4 tarefas que se apresenta que são algo vivificador. Dentro desses 4 aspectos que nós falamos, como arena, como
tarefas, como suporte material, como impacto que nós falamos, vê se isso aqui não é igualzinho que Jesus fez, não é verdade? E Jesus manda os caras fazer o que ele fez. Jesus não conversa fiada, entendeu? E fica de calor, não vai lá gritar uma coisa que ele não faz. Porque malandro tem um montão aí, que é que tu faz, mas ele mesmo não faz nada, entendeu? Não vai lá e faz, porque tu mete a mão, mas ele não move uma palha, entendeu? Não bate um prego de um pedaço de sabão, mas quer ficar dando ordem. Entendeu? Não bate um prego de um pedaço de sabão, cara. É um cara de pau, entendeu? Então nós temos aqui que até nesse exato momento é interessante o seguinte, que não existe nenhuma referência à habilitação do Espírito Santo até aqui, né? Não tem nada de o Espírito virá e possuirá, estará e tal, mas vai chegar um momento, eu não vou dar aquela ali para mim, velho. Vamos agora então para o terceiro, que é o suporte material. Ó. Então vamos para o suporte material agora. Suporte material. Os discípulos devem conduzir sua missão sem despesas para os seus beneficiários. Eu estou pregando para o cara, não tem que chegar na memória, olha só, vou vir aqui no seguinte, tem que me dar oferta, tem que me dar uma pratinha, entendeu? Porque afinal de contas somos de Deus, né? Tem que comer, né, irmão? Tem que beber, né? Né, irmão? Tem que... Irmão, entende? Preciso, né? Tem que comprar, o bacuri está lá de boquinha aberta na casa, o passarinho está de boquinha aberta. Aí fica esses apelos tentando constranger as pessoas, entendeu? Constrangendo. Aí, para assegurar o acesso aos pobres, olha só o que ele fala de cara, gente. O que você acha que é para assegurar o acesso aos pobres nesse nosso terceiro aspecto, que é ter suporte material? Dá de graça o que recebeste. É isso aí. Porque como é que o pobre ia chegar assim, tu manda pro pobre assim, pai, tem que dar 10 aqui. Chega pro cara aí para expulsar esse demônio aí, vai ter que me dar. Ele é sério. Esse demônio é fraco, não dá 100 reais. Como é que o pobre ia fazer? Então, para segurar o acesso ao pobre, porque estava todo mundo no veneno, cara, em sua maioria. De graça receber, de graça dar, que é para ninguém extorquir, usurpar, entendeu? Tomar de assalto, na base do caô da conversa fiada. Esse reino dos céus ele vem como oportunidade para aqueles que nunca tiveram oportunidade, né? É isso aí. E juízo para aqueles que oprimem os que não têm oportunidade alguma. É isso aí. Né? Fica oprimindo quem não tem oportunidade nenhuma, pô, isso é sacanagem. Isso não se faz. O cara já não tem oportunidade nenhuma, o cara ainda massacra ele. Entendeu, Júlio? O cara já está no sufoco. Aí o outro dá massacra aí. Pô, dá um tempo, velho. Que é isso? Entendeu? Não tirando proveito do trabalho, imitam a prática de quem? Jesus. De Jesus. Jesus ficava pedindo alguma prática de alguém? Não. Aí foi o seguinte, dá uma ideia, não vou falar porque fica mal para mim, mas vai lá dentro. Desenrola, passa essa bolinha. Eu já ouvi falar assim, tu tá curado? Tô. Tu tá sentindo bem? Tô. Pô, tu gastou dinheiro com remédio, com médico, deixa uma oferta maneira aí agora. Eu já escutei falar isso. Deixa o teu melhor aí agora. Deixa o teu melhor. Deu pro diabo, agora dá pra Deus. Eu já ouvi falar isso aí. Caramba, velho. Já presenciei isso. Vai pintar um monte de coisa, velho. Mas é o seguinte, olha que a gente está lendo a Bíblia, velho. A gente está lendo o Evangelho. O Evangelho está assim desse jeito, entendeu? Jogo de graça. Ué.
Então, Jesus era completamente generoso, então isso imita o ato generoso de Deus ao comissionar Jesus, porque Ele deu Jesus para a gente de graça, e a gente vai imitar uma atitude de Deus para com as pessoas. Sede meus imitadores, irmãos. Lembra do Paulo? Assim como eu também sou de Jesus. Imita aí agora. A rapaziada não quer não, mas aí, só imitar, velho. É isso. Entendeu? Além disso, deve viajar de que maneira? De uma maneira imperceptível, o máximo imperceptivelmente possível. Não deve querer ser o centro da atenção com roupas de viagem, convencionais, e também minimizar a atenção máxima. Isso minimiza oposição. Nego, pô, tô vendo aí, vai viajar uma landa aí, escota lá na próxima curva, na ladeira tal, onde tal morte. Se você sai, você minimiza até esse tipo de atitude contra a tua vida, entendeu? Não tomeis como pagamento ouro ou prata ou cobre nos vossos cintos, nem saco para a vossa jornada, ou 2 túnicas, entendeu? Que era um luxo, como eu tinha dito, né? Ou sandálias, ou um bastão, porque o bastão oferecia proteção, mas são elementos normais, mas foi proibido para a jornada. Por quê? Porque ele queria que transparecesse que eles estavam numa jornada, em uma viagem, mas que fossem homens discretos, entendeu? Homens tranquilos. O imperativo inicial diz: não tomeis, não significa somente levar, mas também não receber ou adquirir de alguém ouro para colocá-los nos vossos cintos de dinheiro, entendeu? Os discípulos não devem tirar proveito da missão, mas abraçar as margens de pobreza e impotência daquela turma que a gente fala o tempo inteiro aqui nas nossas aulas, dos marginalizados. E tu vai lá e tu vai ser mais um instrumento de opressão? Pô, você tem que levar a paz, levar o refrigério, entendeu? Aí, se você assim fizer, ali, eu digo ali, nesta condição de não tomar nada de ninguém, de não se amostrar, de cumprir o que aqui está escrito, ali, nesse momento, você vai experimentar o poder de Deus. Porque se você não fizer nada disso, se os recursos chegarem, você sabe que foi Deus que te deu, velho. E você sabe que Ele está contigo na parada, entendeu? Sabe que Ele está contigo, velho. É Ele que está contigo. Você não pediu nada a ninguém, a tua comida chega na tua mesa, entendeu? A tua comida chega na tua mesa. Vou falar um negócio para vocês. Aquele dia, né? Porque digno é o operário do seu alimento. É isso aí. O camarada está ali para trabalhar para Deus. Digno é o operário do seu alimento, entendeu? Vou falar um negócio para vocês, cara. Eu estou pregando o Evangelho já tem um tempasso, brother. Tem um tempão que eu estou pregando o Evangelho. Eu não lembro quantos anos tem mais não. Nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. O momento de maior dificuldade que eu fiquei com menos recurso financeiro foi quando eu optei em estudar odontologia, porque tinha gastos. Não é que eu estava no osso do caroço. Os gastos altos, despesa alta, processo natural, né? Então, vou te falar um negócio, velho. Nunca pedi dinheiro para ninguém para poder pregar o Evangelho. Nunca me faltou nada. Nunca me faltou café, nunca me faltou almoço, nunca me faltou jantar, nunca me faltou vestimenta. Deus sempre me deu socorro, sempre me ajudou na minha saúde. Sempre quando eu estive enfermo, Ele me deu a oportunidade de ser curado, ou encontrar médicos ou remédios para que pudesse ser curado através de recursos que Ele mesmo proveu antes que eu pudesse nascer, antes que nós estivéssemos vivos aqui. Nunca me faltou nada. O meu trabalho hoje não me falta nada. Está tudo direitinho, velho. Está tudo lá, nos conformes da Escritura.
Nunca pedi uma prata para ninguém por ensinar a palavra. E estou aqui de pé, velho, sem me faltar nada. E se for com esse papo dessa galera que acha negócio de honra, que tem acesso a isso e aquilo, eu prefiro até abrir mão de falar de acessos que o Senhor me concede. Entende? Então, brother, o negócio é a gente pregar o Evangelho. Eu escolhi ser evangélico, o problema é meu, entendeu? Eu escolhi levar o Evangelho adiante, o problema é meu. Eu digo evangélico que leva o Evangelho, não é evangélico de igreja maluco, não, que fica aí, pô, dando mole pro azar, tomando dinheiro dos outros e aplicando o caô. Estou falando aqui, ó, seguidor de Bíblia. Então, velho, isso aqui que está aqui no Evangelho, eu digo por experiência e como prova de fato que isso aqui é verdade, que o que está na Bíblia é verdade, que Deus vai prover, Ele promove mesmo. Então, meu velho, vamos agora para o 11 ao 13, que é o quarto, que é o impacto da missão, né? Do 11 ao 13. Temos aqui algo positivo e algo negativo, porque temos aqui o seguinte: o 11 ao 13 é positivo, o negativo é o 13 ao 15, que é o dia do juízo, não receber, sacudir o pó, entendeu? Então sua missão requer decisão, haverá divisão em qualquer cidade ou aldeia que entrarem. Como Jesus, lá no capítulo 9, no versículo 1, 35, procurar alguém que seja digno. No contexto aqui, os dignos são aqueles que, como os discípulos, no 10:10, respondem com a fé suas pregações e ações. Esse é o digno, entendeu? Permanecei ali até vos retirar. Quem receber essas pregações e essas ações do discípulo, fica com esse cara ali até você sair, porque senão tu vai ficar em outro lugar, vai dar ruim, vai dar zebra. Entendeu? Como os receptores receberam de graça, igualmente eles providenciarão para os discípulos. Da mesma forma que eles receberam, eles vão providenciar, cara. Entendeu? Tu chegou lá, chegou na tal cidade, pregou, e a galera está sempre precisando de um canto para dormir, nem vai te dar um cantinho para você dormir, vai te dar uma comida e tal. Você tem uma comida ali legal, cozidinha, de acordo com os padrões culturais ali, o que se come, o que se bebe na casa deles, é o que eles vão te dar. Fica tranquilo que tem sempre uma mão generosa, um braço generoso, uma pessoa que, poxa, o cara veio de onde? O cara veio lá não sei de onde. Bota a mesa para ele. Precisa de repousar, deixa o cara repousar aí. Sempre haverá pessoas assim. Casas são importantes para a missão de discípulo, como para a de Jesus. Eu não falei da festa? Jesus estava em casa. Jesus não entrou na casa de Pedro. Jesus não foi na casa do centurião. Qual é o nome do centurião? Jairo. Jesus não ia na casa do outro que pediu. É o cara que disse: não, eu não sou digno, tu vai na minha casa. Mas Jesus já estava indo. Jesus não tem tempo ruim, não. Jesus já estava indo já, entendeu? Então os discípulos discernem uma casa digna, saudando-a, e desça a vossa paz sobre ela. Como fazedores de paz, os discípulos são defensores não só da paz destrutiva de Roma, mas do império misericordioso de Deus, que traz plenitude, bem-estar aos humilhados, aos oprimidos. Saudar é proclamar o império de Deus. Aqueles que são dignos recebem, se beneficiam dele e compromete com a paz o reinado de Deus. É de fato isso, entendeu? A resposta negativa, mas se não for digna, denota aqueles que não creem, aqueles que não entendem, que não abraçam a paz de Deus feita acessível na proclamação dos atos dos discípulos, que às vezes a gente pensa que proclamar é chegar, olha, é chegar do reino dos céus, Jesus está próximo, mó caô, mó sério, tomando o dinheiro de todo mundo. Não, estou pregando o evangelho. Espera aí, velho. Aqui nós temos 4 aspectos, dá uma olhada se não são atos. Não são atos? Não é gogozada, não. Não é guerigueri, não. Jesus não falou assim: aí vou levantar um bando de sofista. O que era sofista? O cara que falava uma mentira, de tanto repetir aquela mentira se tornava verdade. Sofismo. Entendeu? Jesus não levantou 7-1, caô, para ficar em púlpito falando.
Jesus não levantou 71. Jesus levantou pessoas para ir e fazer, e através dos atos proclamar. Entendeu? Quando falar, está de acordo com aquilo que se faz. E o que se faz precisa estar de acordo com a Bíblia. Entendeu? Porque nego sai falando, nego sai fazendo, mas às vezes não tem nada a ver com a Bíblia, nem o que se faz, nem o que se fala. Aí mesmo, complica tudo. Entendeu? Não vos recebe significa que eles não prestam atenção às vossas palavras, aos vossos atos, acerca do império de Deus que deve fazer, que os discípulos devem fazer, mas devem forçar mudanças, não devem forçar mudanças ou inventar outros caminhos para dominar ou subjugar tais pessoas que não recebem aquilo que tu está apresentando. Não recebe, você tem que ficar criando, preciso criar um meio para aquela pessoa poder aceitar Jesus, receber o Evangelho mesmo que tu está apresentando. O cara não quer, tu vai fazer o quê? É assalto à mão armada agora? Engole o Evangelho aí, compadre, se vira. Com coisa que o Evangelho é uma peça, um objeto. O Evangelho é um entendimento, cara, uma compreensão. O Evangelho é um discernimento. Entendeu? O Evangelho é abstraído. Aí o cara faz que nem as figuraças que tentaram ajudar Deus, só fizeram besteira. Isso não vale. Entendeu? Como é que Jacó, Abraão. A mesma coisa é obrigar o cara na igreja a aceitar Jesus, está visitando a primeira vez. E tem alguém para Jesus, você que vai primeiro vem aqui na frente, aceita e agora começa a falar, até o cara. Ele vai entender que o Evangelho, ele foi obrigado a aceitar aquela palavra, aceita Jesus. Vai voltar para a eu já vi isso também. Ele não aprendeu nada sobre Jesus, como é que você vai aceitar o que você não sabe? Primeiro que o ato daquele cara é um ato de persuasão e forçação de barra. Esse é o Jesus que o cara apresentou. Esse Jesus é o diabo. Esse Jesus é o diabo. Não é Jesus. Entendeu? Não é para ficar inventando nada nem caminho. Aí ele pega e diz o seguinte: antes, o que ele manda fazer? Se o cara não quer. 13 e 14. Sacuda o pó. Sai da cidade ou sai da casa, pô. Sai fora, não quer, sai. Sai fora, ué. Tá falando, tá lá, não quer, sai. Sai e sacode o pó. Porque sacudir o vosso, dos vossos pés, o pó dos vossos pés, simboliza chamamento de juízo, entendeu? É uma atitude como consequência dessa resposta que eles deram. Representa responsabilidade pelo fim de uma interação que eles não quiseram. Entendeu? E isso mostra que os discípulos foram fiéis de seu cargo, saiu numa boa. Porque se eles saem falando merda, não são fiéis ao cargo. Porque quem é juiz? Eram os discípulos? Não quer, meu irmão. O que eu vou fazer se tu não quer? Para comigo, se você não quer, tudo que eu fizer está errado. O errado sou eu. Se você não quer água, eu empurro água com ela abaixo. Se você não quer ir, eu te garro e levo na marra. Não quer me ouvir? Vai ouvir sim, senta aí. Pô, como assim? Você não quer? Não quer, acabou. Não tem esse negócio de tem que ser. Não é criança, não é nosso filho que está fazendo uma merda que aí você não vai dar mole. Corrigir mesmo, mas a gente está falando de consciência, de discernimento, de compreensão, de escolha, entendeu? Não quer, velho? Acabou. Não tem mais nada. Uma coisa é o que diz eu quero, mas não consigo. Aí outra história. Eu quero, mas não sei como. Eu quero, mas nunca ouvi. Igual o eunuco. Eu quero, mas não sei. O cara está falando de quem? Entendeu? Eu quero, mas não consigo me jogar lá na água, Senhor. Entendeu? É outra história. Agora o cara não quer. Vai fazer o quê? Não quer, é isso.
essa resposta não quero significa não quero. E acabou. Não tem mais nada aqui, cara. Acabou. Entendeu? Então, aqui nós temos agora no verso 15 que essa sessão sobre a tarefa da missão finaliza com uma advertência solene que aqueles que rejeitam a missão dos discípulos se condenam a si mesmo aonde? Onde é que aparece a condenação para eles? No juízo. Entendeu? Como uma forma de legitimar, diz o seguinte: verdadeiramente ungido. Entendeu? Está legitimando. Usada para reivindicar a autoridade por alguém cujo status é superior ou superior ao daqueles aos quais se dirige. Jesus declara: no dia do julgamento haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Sodoma e Gomorra era proverbialmente cidades perversas, cidade destruída por Deus, por seu grande pecado, pela impureza, pela orgia, imoralidade, pelo não reconhecimento dos anjos. Entendeu? Só que para essa galera aí o rigor vai ser maior. Aqui eles são tidos como piores do que Sodoma e Gomorra. E olha só, aqui está falando de cidade de pessoas. Pessoas que não receberem será pior do que aquela cidade que tem todo esse significado sobre ele. Olha só que parada, cara. Essa palavra aqui é de Jesus. Entenda bem, não é dos discípulos. Então aí é que a gente tem que ver e entender. Porque eles foram varridos da face da terra pela rejeição, infidelidade, quebra da aliança, não ter aceito os anjos, não quiseram saber de nada, entendeu? Idolatria pura, injustiça social, imoralidade, não reconhecimento da manifestação de Deus. Mas o dia do julgamento antecipa essa antecipado, justificação e punição. Deus tratará ainda mais duramente dessas cidades de pessoas que rejeitam os discípulos. Deus tratará, não é o discípulo que vai tratar. Deus tratará. Essa comparação mais tolerância que indica que a missão dos discípulos oferece maior oportunidade do que a que foi oferecida em Sodoma e Gomorra. Entendeu? Mais tolerância porque o que o discípulo está apresentando, ou seja, é o Evangelho. O que o Evangelho apresenta é uma porta imensa. É a maior porta que se possa existir para a salvação, porque nela estão os atos de Jesus. Os atos de Jesus é entrega. Os atos de Jesus é graça. Os atos de Jesus é morrer em nosso lugar. Os atos de Jesus é a nossa purificação e remissão dos nossos pecados. Os atos de Jesus é ressuscitar dentre os mortos e nos vivificar. Os atos de Jesus é a nossa salvação. Quem rejeita isso aqui, meu irmão? Pô! Entendeu? Por isso essa comparação, mas tolerância aqui. Aí, o que é que nós temos aqui? Porque essa oportunidade era para encontrar a presença salvífica de Deus. Mais do que foi dado a Sodoma e Gomorra, que foi só os anjos que apareceram lá, entendeu? O castigo será pior. As palavras de Jesus revelam as ações de Deus no ainda futuro dia do julgamento. Esse que é o lance. Isso aí que a gente tem que entrar em conexão para a gente poder compreender aqui o manto. Senão a gente fica de bobeira aí falando um monte de coisa, só que aqui a gente tem um histórico e uma história bem bacana, velho, para gerar a compreensão, para que a gente possa entender as coisas. André, vamos prosseguir então do 16 ao 23 para mim, que nós vamos ver agora a dificuldade da missão, perseguição inevitável. 16 ao 23, vamos lá. 16.
Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como a serpente, e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho e a eles e aos gentios. Mas, quando vós entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vós perseguirem nestas cidades, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao seu servo ser como seu senhor. Só até aí mesmo, André, já é o 24. Até que vem o Filho do Homem. Então, olha só, vamos partir aqui, porque dentro desse aspecto aqui agora, do 16 ao 23, é a dificuldade da missão, a perseguição inevitável. Ele já começa de cara: eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Esse eis que é o cuidado inicial, indica outra dimensão para o envio autorizado dos discípulos por parte de Jesus. Como ovelhas, membros do povo de Deus, conduzem a sua missão no meio de lobos perigosos. Esses lobos são a elite, ou as elites, né? Porque é a elite sociopolítica e a elite religiosa, que oprime e atormenta o povo. Ezequiel 34, mais uma vez, 5 e 10. As ovelhas oprimidas e sem liderança são alimentos para quem, gente? Ovelha mesmo, ovelha animal, oprimido e sem um pastor, uma ovelha e um animal. Falou para besta fera, entendeu? E para quem? Seus próprios líderes. Então, o que nós temos aqui? Se nós, Eneida, no capítulo 56, verso 5, fala dessas coisas: reis como hienas famintas entre seus rebanhos, entre seus próprios rebanhos. Filostrato e Apolônio fala a mesma coisa também. Fala de Filon, fala sobre prêmios e castigos. É uma espécie de um provérbio, né? Segurar o lobo pelas orelhas, usado para detonar oponentes políticos perigosos. Ou seja, o próprio ser humano, esse lobo que ele está falando. Então, nós temos aqui que lobo também pode ser toda reação hostil contra os discípulos, qualquer reação hostil contra eles. Então, obedecer às instruções de Jesus, de ser sábio como serpente e inocente como pombas, não na ação, na sua ação missionária, não como uma astúcia perspicaz de uma serpente de dar o bote, de tragar, mas é o seguinte: é aquela astúcia de entender quando o mal está chegando e conseguir seus objetivos. Isso é proverbial, entendeu? Ser sábio é ouvir e realizar as palavras de Jesus. Ser inocente como uma pomba é ser puro, imaculado, não carregar o mal no seu coração para com o próximo, porque o que de maldade vai chegar até você, se você demole, você vira um profissional em aplicar
e atingir as pessoas com a maldade que tu recebera e acumulou dentro de si e não se libertou dela, mas deixou aquilo ali formar uma espécie de um ódio, de um rancor, de um trauma psicótico da sua aflição, por conta da perseguição que houvera contra ti, mas de fato que você seja limpo dessas coisas, que você seja puro disso, que a maldade que fizer contra você, que isso não se acarrete como um espelho de um reflexo que possa fazer com que seja uma resposta má a outro que ti mesmo lhe oprime, entende? Mas que seja de fato um coração livre, limpo, puro, imaculado, sem sujeiras, que ninguém te suje com as maldades que lhe apresente. Sofrer, 17, 18, é inevitável, guardado dos homens. Duas fontes são nomeadas. A primeira é judaica, como convém a limitação de 10:5. A limitação de 10:5 diz o quê? As duas fontes. A primeira é judaica, como convém a limitação 10:5. Não vai ao gentio nem ao samaritano, mas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Certo? A outra pagã, para antecipar a missão que se expande, porque eles, sem especificar raça, papel social ou status, está vendo? Porque eles vos entregarão, não está falando papel social nem status, vos entregarão, como aconteceu com João. Qual João? Batista. E acontecerá com Jesus daqui a pouco, lá no final do livro, vai ser crucificado, entendeu? Aos conselhos, provavelmente um tribunal ou um conselho local vos flagelarão em suas sinagogas. Isso é uma punição que deriva lá de Deuteronômio 25, 1:3. Não se especifica a ofensa. O castigo não é tirar a vida, mas infligir um sofrimento violento, como o que acontecerá com Jesus, embora não na sinagoga, porque Jesus foi conduzido para outro lugar, né? Sobre o conflito com sinagogas, nós temos aí várias situações, com o próprio Paulo, com o próprio Jesus, e agora nós temos aqui, serão arrastados diante dos governadores, como Jesus será levado diante do governador romano Pôncio Pilatos, e reis por causa de mim, para dar testemunho perante eles aos pagãos. Perante ele e os pagãos. Novamente não se especifica a ofensa, embora se centralize em Jesus. De que maneira que isso se centraliza em Jesus, se não especifica a ofensa que o discípulo está fazendo? De que maneira? Serão levados por causa de mim. Então está centralizado em Jesus, entendeu? Por causa de mim, não tem ofensa nenhuma, só por causa dele. Derivará de proclamar e demonstrar o império de Deus que desafia o quê? O status quo daquele povo que está na N. Se você apresentar o Evangelho de Jesus, você quebra esse status quo. O status quo precisa ser quebrado. O status quo é o quadro que alguém se encontra, o quadro que aquele povo se encontra. Aqui não é um status quo que não muda. Status quo é uma coisa que permanece. Mas o Evangelho quebra o status quo. O Evangelho tira da miséria, ele limpa o leproso, ele muda a vida do endemoniado gadareno, ele muda o quadro do centurião que se apresenta diante dele para pedir socorro por um servo que está caído. Ele quebra esse status quo aqui no qual o centurião tem uma posição que não se apresenta de tal e tal maneira, não se dirige, não se curva, não se humilha. Quebrou o status quo, porque o Evangelho entrou no coração daquele cara antes mesmo dele ter conversado com Jesus, mas o Evangelho já o tinha convertido. E agora aquele homem que tem tal posição é um homem que se dobra, é um homem que chama ele de Senhor, é um homem que chama ele de mestre, entendeu? Porque o acesso a Jesus é tão simples que nego sobe na casa do cara e abre o telhado. Já pensou como é que nego vai subir na tua casa, meu irmão, e arrombar o teu telhado e descer um malandro? Peraí, o acesso a Jesus não é bloqueado, está livre, está aberto, que nego sabe que se trepar lá e aqui, derramar o cara lá na frente de Jesus, está tranquilo. Jesus é sangue bom, não vai fazer nada contra isso. Jesus está mais querendo que faça
através disso. E aí, velho, ainda diante de governadores e reis, a missão. Lembra do Paulo? Diante do Félix, do Agripa, ele estava lá pregando o evangelho, meu irmão, com muita evidência e veemência. Os discípulos apresentam um testemunho perante eles, e por meio deles a outros pagãos, o testemunho do leproso curado perante o sacerdote. A perseguição é tanto uma consequência da missão como uma oportunidade para um momento, porque a perseguição promoveu a oportunidade de estar diante do rei, diante do fulano lá que é o manda-chuva, diante de cortes, de reuniões, de sinédrios, aquelas pessoas que estão completamente cegas, são aquele que a chefia do sinédrio, entendeu? O cara que comanda o Império Romano ou que o representa, esses precisam ouvir, e a perseguição promoverá tais oportunidades. Entendeu? Agora nós temos aqui o 19 e 20. Jesus promete ajuda para esse ato de falar a verdade à autoridade. Quando eles vos entregarem, não vos preocupeis. Os discípulos devem confiar em Deus, não partir para a vingança, ou sacudir, ou sucumbir à intimidação que for apresentada. Perseguiu, pegou papo. E o que eu vou falar? Não, agora eu vou pranchar geral, vai pranchar nada. Confia em Deus, não se preocupa com o que vai falar, não, nem com o que vai fazer. Como deveis falar, o que direis? Porque o que deveis dizer vos será dado nesse momento. A forma passiva será dado, aponta para a intervenção de Deus. Relembra Moisés lá no Êxodo 4:12, Jeremias capítulo 1, 26. Capítulo 1, 6 ao 10. Eu não sei falar, calma, segura a tua onda, fica tranquilo. Jeremias não disse que não sabia falar, calma. O que tu vês? Eu vejo uma vara de 7 metros, pronto, tá vendo? Bem simples, uma forma bem passiva. Porque não sereis vós a falar, mas o Espírito do vosso Pai falará através de vós, assim como o Espírito Santo habilita figuras chaves, como habilitou Jesus, lá no 3:16, na descida do Espírito Santo no batismo, no 12, 18, 28, Isaías 61, assim também habilita os discípulos, meu irmão. O Espírito se origina com o vosso Pai. O Pai, o termo Pai aqui, revela a nova família da qual os discípulos fazem parte como os filhos de Deus. Então, nota-se aqui que Jesus é o Filho de Deus, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas todos quantos receberam foram dados o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então agora, no momento tal como esse, aparece o Pai e aparece o Espírito Santo, na hora certa. Qual é a hora? A hora da diversidade, a hora que te enquadraram, a hora que ficou ruim, brother. Aqui não é o pior momento da descrição da estrutura literária que nós temos aqui, daquilo tudo que vem acontecendo em cima dessa junção histórica que nós temos aqui no livro de Mateus. O que é nos apresentado nesse dado momento? Os caras se ferraram. Quando eles se ferraram, o Pai entrou na briga. Está entendendo aqui? O Pai entrou, e ele não veio sozinho, ele trouxe a família toda. Tá? No nome de Jesus, está comigo. E mais, o Espírito Santo vai aí, vai comprar o barulho e vai botar na boca o que falar. Está entendendo que aqui é o império de Deus, o reinado de Deus? Tu entrou, tu proclamou, ele entra no lance, velho. Ele compra o barulho, ele está junto. É o Deus forte na hora da angústia. É o Deus forte na hora da angústia, pô. Essa parada mesmo. Porque seria sacanagem se ele não aparecesse, né? Deixar os caras na vida. Pô. Mas ao contrário do diabo e entre outras pessoas mais aí que tem esse comportamento que vaza na hora que tu tá enrolado, que nego mete o pé, velho. Nego mete o pé, nego vira as costas. Entendeu?
Júlio, tá ruim pro lado dele. Entendeu? Nego vaza. Eu não sei que vaza. Tô cansado de ver nego vazando praticamente todo dia, cara. Entendeu? Nego vaza mesmo. E abandona os outros aí na mão, não socorre, não estende a mão, não dá uma palavra. Só faz julgamento. Só aponta dedo. Entendeu? Mas ele entra ali na briga, entra bonito. Agora, do 21 ao 22, evocar a nova família é importante porque muito dessa discussão está bastante relacionado com o lar. Olha só o que vai entrar agora em discussão aí. 21, 22, lê aí só para. Irmão entregará o irmão. E o pai e o filho, não é isso, André? O irmão entregará a morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Qual é a consequência intensificada que você fala aí? Qual é a consequência intensificada aí, tanto do pai, do filho, quanto do irmão? Qual é a pior consequência que está aí? Matarão. Matarão, a morte. A morte. Entendeu? É a morte. Os filhos levantarão contra os pais e papai para morrer. O verbo levantar-se contra utiliza uma relação ao assassínio. Deuteronômio 22, 22 fala sobre isso. Vão se levantar e vai rimar. Gilson, você comenta aí? Não, querido. Desculpa. Nada. Entendeu? E também a oposição, no Salmo 3, verso 1, fala disso. Miqueias 7, 6, 10, 34 ou 36, abaixo, diz aí que tem esse significado de levantar o assassino, de matar mesmo. Para a interação ambivalente com família, a redefinição da família patriarcal por causa das exigências de Jesus. Então aqui nós temos as exigências de Jesus remontam uma família patriarcal, remonta a aparição de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo na proteção, na guarda, porque ficou ruim, ele está junto. Então agora aqui, meu velho, nós temos o seguinte: a intensidade vai só continuando. Odiado, sereis odiados. O foco se estende. Odiado por quem? É por um só? O que está escrito aí? Por causa do meu nome. Aí, sereis odiado por todos, por causa do meu nome. Entendeu? Então não existe refúgio seguro ou saída, velho. Novamente, não se dá nenhum motivo para o ódio. Tem motivo para o ódio aí? Não tem motivo. Qual é o motivo, André? Você acabou de dizer. Por causa do meu nome. Entendeu? Então, o nome representa a presença de Jesus que manifesta o império, e a presença salvífica de Deus expressa essa missão. Essa missão expressa isso direto. Então, quando os discípulos são fiéis em continuar a imitar a missão de Jesus, sofrem. Entendeu? Enquanto eles são fiéis em imitar a missão de Jesus, eles sofrem. Mas isto também é uma oportunidade, embora não uma razão ulterior que se oferece. Jesus oferece uma promessa tranquilizadora: aquele que perseverar até o fim será salvo. O fim é provavelmente o regresso de Jesus e a consumação dos propósitos de Deus no dia do julgamento, que falou lá no 10, no 15 e ao 23. Capítulo 24, 25 também do livro de Mateus fala isso. Mas o fim pode ser a morte de um discípulo antes do regresso, velho. Se ele for fiel até o fim, porque está indicando aí que o cara vai morrer. Entendeu? O fim pode ser a morte de Jesus antes dele regressar, antes do julgamento final. Entendeu? Então, de qualquer modo, ser salvo é participar da consumação dos propósitos salvíficos de Deus, sendo já manifesto na missão de Jesus. Ou seja, lá no capítulo 1, 21, onde ele recebe essa missão e agora é dada aos discípulos. Entende isso? Então isso é ser salvo. Agora, quando vos persigam ou vos perseguiram, reafirma a rejeição rude e detalhada lá no 10, 17, 18 e no 21, 22. Porque nós acabamos de falar do 21, 22, agora essa rejeição rude. Entendeu? Isso é uma
perseguição, uma situação na qual a presença de Deus é encontrada. Porque é uma bênção, nós acabamos de ver no B do 22. Refere-se ali a vos insultem e falem falsamente mal contra vós. E se promete uma recompensa. Se promete uma recompensa. Aqui nós temos o seguinte: no 23, 34, a perseguição vem dos líderes religiosos. Agora, no 5,44, no capítulo 5, os discípulos devem amar e orar pelos seus perseguidores. Lá eles devem orar e amar os seus perseguidores. Está entendendo o que eu estou falando? Lá diz: ore e ame por aqueles que os perseguem e os maltratam. Nós falamos isso no capítulo 5, verso 44. Mas aqui eles devem fazer o quê? Fugir para outra cidade. Entendeu? Você sabe como serpente. E se você sabe como serpente, deu ruim, vaza, que lombrou. E se você sabe como serpente, entendeu? Você sabe como serpente significa discernir qual estratégia é apropriada. Qual é? Qual é a estratégia? Vazar. Fugir. Entendeu? É hora de fugir, meu irmão. Deu ruim. É tanto uma fuga como uma oportunidade. Entendeu? Uma oportunidade de não fazer o mal, de não retribuir o mal. Uma oportunidade de encontrar um refúgio. Entendeu? Socorro. Para quê? Uma oportunidade para continuar a missão, cara. Continuar no propósito salvífico de Deus, entendeu? Continuar nesse manto. Essa sessão aí ela vai finalizar como fez lá no 5,15, com uma ascensão escatológica. Novamente introduzirá uma forma de legitimação, porque verdadeiramente ungido. Uma forma de legitimação, enfatizando sua autoridade. Jesus declara: vós certamente não acabareis as cidades, cara. Tá vendo? Não vai acabar a cidade. Entendeu? Não vai acabar a cidade de Israel. Não vai acabar, meu irmão. Sempre vai ter uma. Sempre vai ter um lugar para você se refugiar. Sempre terá um jeito, entendeu? Isso aqui, esse acabar, é uma forma cognata de fim. Isso gera dimensões escatológicas. Significa isso, que eles não acabarão sua missão em todas as cidades antes que Jesus regresse. O 10,5 que nós falamos, antes que ele regresse. Ou que eles não terão mais cidade para quase fugir. Vai sempre ter uma cidade para fugir, sempre dá para vazar. Entendeu? Dado que a perseguição é uma oportunidade para a missão, para prosseguir. Foge para outra cidade, fala de novo. Foge para outra, prega outra vez. Foge para outra, faça os mesmos atos. Entendeu? Essa parece que está... é um paralelo, né? A missão e a perseguição está tudo junto. E a fuga também. Né? Eles não acabarão sua tarefa de missão para Israel até que o Filho do Homem venha. Isso aqui também me parece uma voz profética, não parece? Que a galera vai pregar para Israel a vida inteira. Geração a geração. De geração em geração, entendeu? No contexto da promessa escatológica. Esta vida não é ministério da pregação de Jesus. Entendeu? Mas é isso aí mesmo, geração a geração, até que ele chega. Filho do homem como autoridade e referência em seu ministério terreno. Antes se refere ao regresso de Jesus para julgar e estabelecer a plenitude do império de Deus. O verbo venha, ele aparece como o Filho do homem, não é? Este evento finaliza o sofrimento dos discípulos e torna possível sua recompensa, a participação na plenitude do império de Deus pelo qual eles trabalharam, não é? A participação na plenitude do império, no império que eles trabalharam. Então Deus é justo e digno é o trabalhador do seu salário, então vai ser recompensado nas mansões celestiais, entendeu?
Porque digno é o trabalhador do seu salário, Deus paga.